Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 Liberdade AM, 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa e você que já está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Face. Este programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje da nossa segunda-feira, com ela, a professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. 10h02. Feliz semana. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você, ouvinte, que está nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que está aí na página Democracia Participativa CE no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Nós vamos receber nesse programa de hoje, nessa edição segunda-feira, para discutir por que não a comunicação, sempre ela e o papel que ela tem desempenhado no golpe, o pai da Liz. Antes de tudo, pai. O pai. Depois que virar pai, é só pai. Depois passa a ser tio, porque os amigos falam tio, não sei. Mas o pai da Liz, o doutor em comunicação, Daniel Fonseca. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Marina. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Sandra, Esdras, Jonathan. E a todos e todas ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes. E a nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. Seja bem-vinda. Bom, vamos lá para o nosso giro? Vamos sim, vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social, CETROS, realizam uma tarde de conjuntura com o tema Tendências das Negociações Coletivas após a Contra-Reforma Trabalhista. A palestra será ministrada por Reginaldo Aguiar, o economista e supervisor técnico do DIEESE aqui no Ceará, e Epitácio Macário, professor e coordenador do CETROS da UES. O evento ocorre no Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, o SEC Fortaleza, no dia 8 de maio, a partir das 14 horas. O evento é exclusivo para os sindicatos sócios e sindicatos convidados pelo DIEESE. Acontece nesta segunda-feira, dia 7, um ato na sede dos sindicatos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em desagravo à prisão política de Lula, que vai completar um mês. Os metalúrgicos do ABC farão uma manifestação política em defesa da liberdade do ex-presidente. A concentração começa às 15 horas e o ato tem início previsto para as 18 horas. Hoje, os sindicalistas e trabalhadores farão panfletagens para denunciar o golpe e a prisão ilegal e inconstitucional do ex-presidente. Atitude Popular. Giro de notícias. Para comemorar os 200 anos de nascimento do filósofo Karl Marx, foi inaugurada em Trier, cidade em que nasceu, uma estátua doada pela China para a prefeitura da cidade. A inauguração aconteceu no dia 5 de maio, dia do nascimento do autor de O Capital. E a escultura de bronze possui 5,5 metros de altura, incluindo o pedestal, que tem mais de 2 toneladas, pesa mais de 2 toneladas. A estátua mostra Marx carregando um livro. Cerca de 70 pessoas protestaram contra a inauguração e 300 a favor. Mas a polícia, democracia é isso aí, mas a polícia afirmou que mais de 3.000 pessoas acompanharam a inauguração do monumento. Marx viveu até os 17 anos em Trier, uma cidade pequena da Alemanha, nas margens do rio Mosela, no extremo oeste da Alemanha. Foram inaugurados uma nova exposição permanente no Museu da Casa de Karl Marx, intitulada De Trier para o Mundo, Karl Marx.
suas ideias e suas consequências. Além de um relógio de bolso do crítico capitalismo, a exibição mostra pela primeira vez a cadeira em que o pensador teria morrido. Também foi inaugurado sinais de trânsito com a imagem de Marx para comemorar os 200 anos de seu nascimento. Atitude Popular. Giro de notícias. É isso aí. E a gente já tem vários comentários aqui de ouvintes. O José Alaio do Braga está dizendo: bom dia, companheiros, estamos juntos na luta. Parabéns a todos pela luta diária. Brigadão. E a Maria do Socorro está dando bom dia pra gente de Garanhuns, Pernambuco. Bom dia, Pernambuco, já na área. E a Nazaré Antero está dando aqui pra gente bom dia, Nazaré. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Vamos à nossa indicação de livro, professora Sandra Helena. Democracia no ar. O livro que eu indico. Bom dia a todas e todos. Diante desse mês de efeméride de comemorações aos 200 anos de Karl Marx, o livro que eu indico hoje é um livro que está no imaginário, é um espectro que ronda a imaginação da esquerda. É um livro que está fazendo 170 anos, no ano que Marx completa 200 anos, que é o Manifesto do Partido Comunista, escrito com Marx ainda jovem, né, chegando na casa dos 30 anos. Esse livro é obrigatório para todos e todas aqueles que desejam compreender um pouco, afinal de contas, do que trata essa ideia perigosa e sedutora e arrebatadora do comunismo, do que vem a ser o comunismo. Um livro escrito com uma verve profundamente irônica, sarcástica, porque Marx era desses, sobretudo o jovem Marx, mas com um rigor e uma capacidade analítica e também programática. Evidentemente que programática, o programático aqui tem algo de datado quando você lê o livro, em alguns pequenos aspectos, mas é um programático que nos serve hoje ainda como uma bússola, como um guia de ação. Portanto, militantes do comum, todos aqueles que são militantes do comum, todas aquelas que são militantes do comum, todos que têm curiosidade para entender por que a palavra comunismo é uma espécie de anátema, tenta ser uma ofensa permanente. É um desafio também a leitura desse livro. Meus jovens alunos, quando têm contato a primeira vez com o Manifesto, porque Marx é um autor que é necessariamente estudado, eles sempre têm uma grande surpresa e dizem: ué, mas isso aqui é o comunismo? Isso é legal, não é? É bastante interessante a descoberta, assim, bem tranquila, de jovens que estão apenas avaliando, e quando eles terminam de ler e discutir, eles dizem: mas isso aqui é o comunismo? Então eu acho que a nossa audiência, né, se já leu há algum tempo atrás, volte a ler. Eu acho que a gente está precisando nesse momento, com uma atenção especial, sobretudo para o segundo e terceiro capítulos, né? Bom, é isso. Eu estou sem uma cópia do manifesto aqui, mas eu prometo que na próxima segunda-feira eu vou trazer uma bem bonitinha para indicar, para mostrar e indicar outro livro desse grande pensador e militante que é Karl Marx. E também fazer dar uma pequena nota, um informe. São muitas as comemorações, né, na universidade, enfim, movimentos sociais. A Unifor também, o curso de Direito da Unifor, essa semana, começando na quarta-feira. Unifor e SMEC, curso de Direito e Escola da Magistratura, vamos realizar um grande seminário, Marx 200 anos, são várias mesas, filmes, debates. Eu estarei compondo uma das mesas que discute especialmente o manifesto. É isso. Importantíssima dica de hoje, professora Sandra Helena, até porque não só precisamos rever, como a formação está tão ausente, que eu já dei várias vezes palestra para jovens de militantes e a galera não tinha lido o manifesto.
Eu acho que a gente devia fazer escolinhas de manifesto do Partido Comunista. É verdade, é verdade. Bom, obrigada pela dica. A gente já está aqui com a Edna Soares falando bom dia. E a Regiane Oliveira mandando aqui pra gente uma carinha piscando, assim, dando beijinho. Cheiro grande, Regi. Nós te adoramos, né? Sim. Enfim. Vamos à entrevista que eu queria perguntar. Antes da gente entrar, Daniel, você escreveu um artigo recente agora pra carta, que eu acho importante a gente comentar, mas eu tô com uma coisa que tá meio entalada na minha garganta desse final de semana, que é essa... O pessoal do PDT que me desculpa, mas me parece um processo de extorsão do PT. De empurrar de qualquer jeito a candidatura do Lula goela abaixo. E isso... Do Lula? Do Lula, do Ciro. Do Ciro, goela abaixo do PT, né? E no caso... com uma certa ajuda, inclusive, de alguma mídia, inclusive do campo progressista, né? Assim, de que ele tem que decidir, sendo que o PT tem aí uma transferência de votos enorme, ele tem tranquilidade para fazer isso. Pelo né? menos 17%. Inclusive, é meio estranho que ele fizesse isso para transferir para o Ciro e não, né, para aqueles que estão mais ao lado dele, como o Boulos, como a Manu. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa postura de começar, de uma pressão que começa por parte da mídia. A burguesa diz que ele, já que a esquerda não quer, ele vai se unir ao capital financeiro e tal. A de esquerda anda dizendo que ele está dando bola, ao não definir, o PT está dando bola para a direita, etc e tal. Então, parece ter um processo de pressão, novamente, da mídia, mais uma vez a mídia, de pressionar o PT para tomar uma decisão. E eu achei isso, assim, extremamente incômodo, porque chega a ser deselegante, tá um nível de deselegância na coisa, sabe? Enfim, queria que vocês comentassem. Bom, primeiro, bom dia novamente. É um prazer dividir aqui a mesa com a professora Sandra Helena. Marina, eu acho que a gente tem que dividir um pouco e ver o histórico de partes desse progressismo, né, barra de esquerda, da mídia blogueira, principalmente, né? Tem um certo setor que vem de uma grande tradição. O Rovai, por exemplo, tem uma tradição de militância, tem algo mais acentuado, mas um outro setor, né, que foi muito cantado, né, por parte da esquerda, como Paulo Henrique Amorim, o próprio Nassif, não tem esse estofo, né, esse repertório de esquerda, de ativismo na esquerda, né? Basta ver a defesa que fez Nassif, por exemplo, do William Vac. Então, assim, não é mais uma questão de princípio de esquerda, de comunismo, é o próprio direitos humanos que estão em jogo. Então tem uma certa leva, né, um certo setor dessa mídia progressista, que também está na mídia corporativa, a exemplo, né, do Paulo Henrique Amorim, que vai busca acompanhar uma tendência do momento, né, uma certa corrente do momento, e essa corrente do momento no setor de centro, que não é um setor de esquerda, é preciso deixar claro isso, embora tenha matizações do ponto de vista nacional de esquerda e queira dourar esta pílula, que é o Ciro Gomes, né, cuja família está há 120 anos disputando o poder a partir, né, da República de Sobral. Então a gente tem que ter essa matização. Eu acho que não é toda a mídia de esquerda ou a mídia progressista que tem entrado nesta barca. Eu acho que há um debate programático e é de direito que as pessoas queiram puxar para os seus determinados programas, né? Tem setores do próprio PSOL, né, que acham que o petismo deveria dialogar mais com a candidatura Boulos, tem setores comunistas que acham que deve dialogar mais com a candidatura da Manuela, pelo histórico de parceria de mais de 30 anos que tem com o PT. Eu acho que é um debate que está aberto. Eu acho que esse debate, né, da mídia construindo uma realidade é que a gente pode partir para dialogar hoje, né? Acho que a mídia comercial corporativa coloca o seu programa, independentemente do seu candidato, né, escolhido. No atual momento há uma corrente puxando para o Joaquim Barbosa, mas historicamente a mídia ela não é um ato reflexo da realidade, né? Essa visão funcionalista da mídia como um reflexo da realidade, como algo objetivo, imparcial, isso aí a gente deve afastar se a gente quer debater
as construções sociais, as construções políticas que a mídia opera, né, como mediadora social da realidade. Professora Sandra Helena? Bom, eu creio que uma das posições que eu já vi nessa contenda referente à eleição, com a qual eu mais me identifico no momento, é a posição do Walter Pomar. Ele, inclusive, teve uma discussão com o Miguel do Rosário, né, de discussão em texto, né, réplica e tal. Me parece que aquela palavra de ordem que defendíamos até um mês atrás, né, a gente tentou evitar ao máximo. Na verdade, várias palavras de ordem nós defendemos e temos sido derrotados seguidamente, né? Não vai ter golpe, contra a PEC do fim do mundo, enfim, fora Temer, direta já, reforma trabalhista. A gente ganhou uma, né? Reforma da Previdência. Inclusive hoje eu estou com a blusa aqui que parcialmente suspensa. E aí veio a história da, primeiro, não condenação, né, de Lula, e depois a prisão de Lula. E aí tem uma palavra de ordem que eu acho que essa ainda está sobre nossas cabeças. E toda essa discussão em torno das composições, que eu, de minha parte, acho profundamente legítimo, que se discuta com Ciro, que se discuta com Boulos, Manuela. Eu acho que a gente tem, nesse momento eu estou meio frentista, sabe? Mas eu acho que tem uma palavra de ordem que a gente precisa, ela vai ficar sobre nossas cabeças. Eleição sem Lula é fraude, né? Porque nós temos que saber, o campo da esquerda tem que saber, e quem for chamado para compor, o que, afinal de contas, significa a interdição definitiva da candidatura de Lula. Por isso que eu acho que, nesse sentido, o PT, eu concordo com a posição petista agora, de tensionar, de insistir, que é a posição defendida pelo Walter Pomar, mas isso é uma questão tática, né? Isso é uma questão tática de curto prazo. Mas nós temos que debater, evidentemente, o que significa a interdição, o que significa, eventualmente, uma transferência ou indicação ou uma sugestão, e que compromissos essa candidatura ou os candidatos de uma frente que se implicar com isso terão que assumir frente ao campo da esquerda, de modo que a gente possa, inclusive, fazer algumas pequenas escolhas, ou a gente decida, não, vamos juntos nesse candidato para tentar, porque quem está do nosso contra nós não é um adversário, nós não estamos no momento em que a gente possa fazer, me parece, aquelas análises de eleições em que a gente tem uma normalidade democrática relativa, né? Que a gente fala em Brasil, a normalidade democrática relativa. Esse nosso momento é um momento completamente diferente. A gente tem um golpe, um inimigo feroz, do outro lado, com uma possibilidade assustadora de as elites e o rentismo tentarem emplacar, inclusive, um candidato de extrema direita, caso eles não vejam nenhuma possibilidade, né, de vencer um campo unificado, que seria o nosso campo. Evidentemente que sabemos que se sairmos agora com as nossas posições de princípio, né, se formos principiológicos agora, nós estaremos absolutamente derrotados. Se trata, para mim, de uma composição que consiga compor, compatibilizar os princípios da esquerda com sua diversidade, mas também uma estratégia unificada com um campo que pode e deve ir ao centro, puxar um pouco ao centro, para que a gente possa vencer essa batalha, agora que é apenas uma batalha. A gente tem que lembrar que o presidente ou a presidenta eleito agora, ele está quase que com uma situação de ingovernabilidade, quer dizer, a gente vai provavelmente eleger alguém que já sabe tudo que vai ter que fazer, porque ela já está completamente amarrada, investimento, uma série de coisas, o déficit estourando, né? Enfim. Então, a minha questão, essa discussão para mim, essa coisa do Ciro para lá, essa briga, esse bate-cabeça da esquerda, sabe? Eu acho que assim, é mais uma demonstração de como a gente não está sabendo organizar o porvir, por isso que eu acho que a gente está sendo seguidamente derrotado, né? É muito reativo, mas sempre reativo, a gente não toma
uma postura de a gente não pauta, a gente não é criativo, né? Quer dizer, a gente se sai uma matéria na Folha, sai uma matéria uma matéria no Jornal Nacional, a gente passa uma semana as redes debatendo se saiu quem foi, e aí começa a criar uma guerra intestina entre nós mesmos. Você fica vendo isso nos grupos. Eu digo, gente, é triste, né? Mas eu acho assim, tem gente que diz, não se deve falar isso. Eu digo, ao contrário, eu acho que nesse momento nada de clandestinidade. Se a gente tivesse um bunker, um alto comando estratégico operacional que estivesse tomando algumas decisões para surpreender, eu até concordo. Mas nesse caso em que tudo que está acontecendo, as pessoas estão colocando nos grupos, nas redes, nos murais, nos blogs, e enfim, eu acho que a gente deve assumir a nossa ausência completa de estratégia, de tática. E agora a gente está intestinamente discutindo a questão eleitoral sem discutir o fundamento. O que é essa eleição sem Lula? Vamos levar a sério o que a gente dizia e grita. Eleição sem Lula é fraude. Bom, a partir daí a gente pode discutir qualquer outra coisa. A Gabriela Lima está dando bom dia. A Edina Fernandes está dizendo, apoiar 5 Gomes não dá. @ Lula livre, o único que pode chutar para o gol. E a Gabriela Lima também mandando hashtag Lula livre. Aí a Edina está falando que é 5%. Eu acho que é uma expressão que a gente não... Então, deve ser a intenção de voto. Essa é a intenção de voto. Sim. Entendemos agora. Queria só colocar um elemento, só para a gente dialogar e partir um pouco para a comunicação. Eu concordo em grande parte com o diagnóstico, né, da professora Sandra em relação ao momento que a gente vive de não normalidade democrática, que já vem de alguns anos, né? Basicamente, até começar tratando disso, daqui a pouco a gente fala sobre como a mídia começou a se postar, principalmente ali a partir de março de 2015, mas daqui a pouco a gente começa a conversar mais sobre a comunicação. Mas eu acho que justamente por não estarmos numa normalidade democrática, entender que a interdição da candidatura de Lula, ela não se limita ao PT e ao próprio Lula, é que eu acho que a gente tem que discutir um pouco 3 perguntas básicas que eu acho que qualquer militante da esquerda, né, qualquer militante comunista, seguidores ou não do Manifesto Comunista do Karl Marx, que eu acho que deve nos balizar. Primeiro ponto é pelo que lutamos, né? Eu acho que esse programa da esquerda é que está em risco hoje, e a gente pode ver na orientação pós-prisão de Lula, que é a orientação que a mídia corporativa, né, e os think tanks, os órgãos de pensamento do establishment querem passar agora é definir o programa. Quem vai operá-lo não importa. Então, pelo que lutamos, a tradição da esquerda brasileira é que deve ser defendida nesse momento. Então, por isso que a gente deve ter cuidado. Eu concordo plenamente com a professora Sandra quando diz que se o Paulo Henrique Amorim, ou o Luiz Nassif, ou enfim, um ou outro blogueiro com maior relevância nesse debate querem puxar para onde quiserem, que façam um debate. E eu acho que o PT deve fazer esse debate. Não temer esse debate, até porque, devemos dizer, um dos principais governos, na verdade o mais estável governo do PT e relevante, governo estadual do PT, hoje é mantido pela família Ferreira Gomes, que é o estado do Ceará. Então, assim, a gente tem um governo da Bahia fragilizado, a gente tem um governo de Minas Gerais fragilizado, e hoje uma grande referência. Então, esse debate, Daniel, o PT deve fazer. Inclusive, ontem, na Folha, saiu uma entrevista do Mauro Filho, que é o coordenador econômico do Ciro, né? E isso é curioso, né? O que você está falando, porque a rigor, quando o pessoal fala, né? O pessoal da esquerda fala contra o Ciro, mas o Mauro é o secretário do Camilo, né? Exato. Que é do PT. Então, assim, eu concordo assim plenamente com você. O que queremos, você falou que seria a primeira pergunta. A primeira pergunta é essa: o que queremos e com quem lutamos, né? A segunda pergunta, que eu acho que deve ser respondida pela esquerda, é com quem lutamos. E essa pergunta que a gente chega mais basicamente nessa frente, aí é o ponto o prognóstico é que eu discordo da professora Sandra, né? Essa perspectiva da frente, neste momento, eu acho que fragiliza a primeira pergunta, né? Eu acho que com quem vamos nos aliar neste momento vai definir em grande parte o nosso programa e a nossa capacidade de resiliência para passar
por essa tormenta que a esquerda ainda vai enfrentar nos próximos anos. Mas você não acredita que isso possa se dar numa frente de esquerda? Bom, aí a gente vai, né? A gente pode seguir nesse Não, mas vamos não. Tá bom, a gente eu acho que vai definir. Colocar. Tem gente que pensa... Só a última pergunta que eu acho... Eu tô ainda com a virose e tossindo. Como lutamos, né? Claro que a gente não vai se debruçar sobre isso no programa de hoje, mas eu acho que essas 3 perguntas nos ajudam a definir o cenário que a gente vai ter não para outubro. Porque eu acho que outubro está apontando os próximos 5, a próxima decênio. Sim. O que virá, o que sobrará, inclusive, da nossa perspectiva, uma palavra que tem estado muito em mente aí nas pessoas, a potência, né? Ou seja, o sentimento de poder que as classes subalternas têm nesse Brasil para sobreviver nos próximos anos. Então essas 3 perguntas nos devem balizar para pensar... A gente não está tão Não está. Eu acho que esse não. prognóstico da frente é que o Brasil já nos deu indicações históricas aí, em vários momentos que esse... Não, mas esse aí não é centrão não, viu? Quando eu penso numa frente, é uma frente mesmo. É um esquerdona, é melhor. É uma frente... Vamos lá. Vamos lá. A Edna Fernandes está falando dos tucanos que viraram petistas, surfam na onda do mercado. E a gente vai, na verdade, eu estava dando o alerta que nós não vamos não, porque faltam 2 minutos para o nosso break, o Jonathan Neto já está ali de olho em mim. Mas eu queria, na volta, Daniel, a gente conversar um pouquinho justamente sobre isso, porque na verdade a minha preocupação não é que eles discutam, a minha preocupação é que eles agendem. Né? E aparentemente já estão agendando a esquerda como um todo. E aí daqui a pouco a gente, enfim, está inclusive prejudicando a luta pela liberdade do Lula. Então eu queria conversar sobre isso, mas o programa de hoje está recebendo o doutor em comunicação, o Daniel Fonseca. Jornalista. E jornalista, né? E a nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena, para conversar justamente sobre a comunicação e o golpe. A gente volta já depois do break. Democracia no ar. É rapidinho, apenas para agradecer, apenas não é tudo, né? Agradecer a você por sua honrosa audiência, você que está ouvindo, conferindo, vendo, compartilhando o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Rochô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10h29. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Só um minutinho, tá? Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar! A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi tema de pronunciamento do senador José Pimentel, do PT do Ceará. Para Pimentel, ao prender Lula, o Poder Judiciário brasileiro desrespeitou os princípios democráticos previstos na Constituição Federal. Ouça o que disse o senador no plenário do Senado na noite de quarta-feira, 11 de abril. O Brasil e amplo setor da sociedade brasileira assiste com muita preocupação a prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história recente brasileira, que fez uma verdadeira revolução silenciosa, com a inclusão de mais de 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, através das políticas sociais. E é este cidadão que fez tudo isso, em que este Poder Judiciário, rasgando o inciso 57 do artigo 5º, resolve trancá-lo. E é por isso, senhor presidente, em que ambos os setores da sociedade brasileira, da comunidade internacional, está muito preocupado com os rumos em que o Brasil está trilhando, com os rumos em que o Brasil resolveu caminhar. Por isso,
Lula livre para resgatar a Constituição de 1988. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. É isso, foi rapidinho, não foi? Então, 10 horas 31 minutos, Fortaleza, Ceará, Brasil e para o mundo. Democracia no ar, segunda parte, está de volta ao comando dela, Marina Valente. Opa, é comigo mesmo, eu estou recebendo aqui o jornalista Daniel Fonseca. A gente está falando sobre comunicação, vai falar agora sobre comunicação e golpe, com os comentários da nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. E eu havia perguntado, bom, temos um aviso aqui da Gabriela Lima, lá da Itália, dizendo daqui a pouco na CGIL, é isso, Gabriela? Na Vila Corso, Itália 25, Roma, estará o Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT. Ele falará sobre o crollo, que o Daniel já descobriu aqui que é colapso, porque eu não sei falar italiano, Gabriela. Della democracia brasiliana. Mas enfim, eu acho que é isso, no enrolation italiano. No enrolation italiano a gente acerta aqui. E a Beth Silva tá dando bom dia, Beth, que saudade de você, tá sumida. Enfim, Daniel, a gente tava falando sobre essa questão do agendamento, inclusive nosso produtor aqui, o Esdras Gomes, está dizendo que a gente já está falando do agendamento, se a gente pode explicar melhor como é que ele funciona enquanto teoria. O que é a teoria do agendamento, que é uma teoria da comunicação, né? E que às vezes é bom que a gente divide com as pessoas para elas entenderem, porque nem todo mundo é jornalista. Vamos deixar ele falar, e aí, dar alguns exemplos, né, para a nossa audiência compreender. E aí, Daniel, fala como isso está funcionando para a esquerda, como a esquerda de alguma forma está reagindo a esse agendamento promovido pela mídia. Então, gente, o agendamento basicamente é a definição, o condicionamento dos temas que são debatidos, dialogados, abordados pelas pessoas comuns, entre aspas, né, pelas pessoas que não são profissionais de comunicação no dia a dia. Né, e esse agendamento, essa definição de temas, se dá, obviamente, por aqueles veículos, aqueles dispositivos de mídia, aqueles grupos econômicos que têm mais hegemonia cultural na sociedade. Né? Algumas pessoas colocam, e esse é um ponto importante para a gente discutir hoje, que a televisão aberta e o rádio no Brasil já não tem mais tanta influência para agendar esses temas, né? Porque todo mundo teria acesso pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Telegram e tudo mais. Mas quando a gente vê as pautas que são discutidas, inclusive nessas próprias mídias sociais digitais, né? Seja Twitter, Instagram, o Facebook, a gente vai ver que são as pautas, não coincidentemente, que estão sendo agendadas naquelas meios tradicionais, abertos, né? Eu digo que é interessante porque, primeiro, nos aponta que no Brasil, por ser um país periférico, essa caducidade, né? Essa superação da televisão aberta como principal meio de comunicação ainda não se deu. Né? A gente não pode comparar a TV alemã, a TV francesa, inclusive boa parte da esquerda às vezes faz dessa forma, ou a TV estadunidense com a TV brasileira. Né? Esse processo de transição para novas ferramentas, novos dispositivos de comunicação ainda não se deu. Então a gente tem a TV aberta no Brasil como o principal meio ainda e de influência cultural. Isso é interessante colocar porque lá no comecinho a professora Sandra falava do comum, né? E eu falo do bem comum. E a televisão e o rádio, eles só são privados, hegemonicamente privados no Brasil, nos seus controles de concessão, mas a concessão é pública. Né? A gente está tratando de um bem comum, assim como a praça pública, assim como o transporte coletivo, que deveria ser público, inclusive com passe livre. A gente, né, tem que entender isso como um pressuposto para ver que a TV Verdes Mares, o sistema jangadeiro, enfim, os prédios, os transmissores são privados, mas a concessão é pública. Então, o que a gente tem no Brasil, historicamente, é a hegemonia do meio privado, né, que começa com essa hegemonia privada, inclusive diferente de vários países, até do nosso vizinho Argentina, da nossa vizinha Argentina. Que fez a lei dos médios. Que fez a lei dos médios, que tem sido dilapidada desde 2015 pelo Macri, né, que é mais um exemplo aí de como o neoliberalismo não funciona, né? Agora eles estão tentando explicar por que não deu certo o Macri, mas voltando
a comunicação, a gente vê que isso tem se dado de forma ainda mais enfática a partir da derrocada e a quebra de um determinado pacto que havia, e houve esse pacto, dos governos petistas com o principal grupo de comunicação no Brasil, que é o Grupo Globo. E eu vou contar só uma historinha bem rápida para a gente. Eu vim até pensando no caminho como contar 16 anos em 16 minutos, uma coisa meio JK aqui. Mas basicamente o Lula ganhou em 2002 no dia 27 de outubro. No dia 28 de outubro aconteceram duas coisas concomitantes, literalmente concomitantes. A Globo declarou um default, que é default. A Globo declarou moratória da dívida. A Globo, tão vocalizadora dos bons costumes financeiros, declarou a moratória da dívida. No mesmo dia à noite, o Lula foi à bancada do Jornal Nacional dar uma entrevista. O que eu quero dizer com isso? Que o agendamento, que a gente estava conversando agora se dá a partir de um pacto e aí a partir de 2002, a partir do pacto do principal grupo econômico da comunicação, com aquele sentimento que vinha a partir de 2002, que poderia transformar essa hegemonia, esse monopólio, que na verdade é um monopólio, não chega a ser nem um oligopólio, a partir de 2002. Pula um pouco para 2015, para a gente chegar ao que interessa. Bastante. Há um entendimento da Globo, a partir, sobretudo, do episódio do Collor, de que ela tem que implementar uma agenda própria. Ela não pode depender daquela pessoa que está no comando naquele determinado momento. E em 2015, a Globo entendeu, até setembro de 2015, que o impeachment não era um bom negócio para a empresa e para o mercado. O próprio mercado ele não estava convencido naquele momento, apesar da cobertura que fez em março de 2015, apesar de toda a cobertura que fez pós-vitória da Dilma em 2014. Na virada entre setembro de 2015 e aquele março de 2016 que tem as manifestações principais que antecederam o golpe, que a Globo dá uma virada e aí consigo seguem todos os pequenos conglomerados, os pequenos grupos que são irrisórios frente à Globo em torno do golpe. Então a disputa de narrativa que se dava até setembro de 2015 era liderada, capitaneada pela Globo, e não tinham essa orientação definitiva a favor do golpe. É importante deixar claro. Que levou a essa virada, esse turning point. Então, assim, se eu estou... Os grupos dirigentes, do mercado financeiro. Se eu estou entendendo bem, então, até setembro de 2015, a gente teria uma agenda para, digamos assim, emparedar o governo, para deixar o governo sem muita margem de ação, porque com todas as críticas que se faz ao governo Dilma, ela fez alguns enfrentamentos ali no primeiro governo, Eu acho que a gente merece depois algumas discussões mais detalhadas, não só sobre os erros, mas também sobre os acertos do governo Dilma, que nesse momento quase ninguém lembra. Então ali talvez fosse uma forma de, se eu estou entendendo, de deixar o governo com muito menos chance de ação, de manobra. Então, para você, o que faz com que ali em setembro aconteça essa virada de posição? Eu acabei dando uma virada temporal muito grande, porque a gente já está aqui no segundo bloco. Em 2006, a Globo faz o que possivelmente ela pretendia fazer em 2015. O que ela faz em 2006? Vindo ali no esteio do Mensalão, a Globo ataca o suficiente o governo Lula para fazê-lo sangrar, mas não para gerar uma crise institucional que gerasse impeachment. Naquele momento, a Globo não foi favorável ao impeachment do Lula. Basta você revisitar a forma como se deu o ataque aos grupos mais à esquerda do PT, os grupos que queriam fazer um enfrentamento. Há uma ruptura ali naquele momento também, de fortalecimento do pessoal no final de 2005, mas a Globo tentou mediar para que chegasse, já que faltava menos de um ano, entre um ano e pouco, para a eleição de 2006, e fizesse o Lula sangrar até que o Alckmin ganhasse. Acontece que isso aí deu muito errado. O que é que a Globo conseguiu naquele momento? Para o interesse dela, que vinha nessa recuperação da dívida de 2002, por isso que esse elemento é muito importante e que salta aos olhos agora com os novos resultados da Globo.
Pois é, justamente abrindo parênteses aqui, para o seu artigo que foi publicado na carta, justamente sobre a questão da audiência da Rede Globo em 2017. Que ela apresenta um déficit operacional, ou seja, a atividade principal da Globo, ela é deficitária hoje. Ela depende de rendimentos do mercado financeiro, não coincidentemente, né? A gente sabe que a agenda política e econômica da Globo é voltada para isso, e também depende da TV paga. Mas o que é que ela faz em 2006? Ela consegue implementar uma agenda para o interesse dela naquele momento, que tem a ver com a negociação junto ao BNDES e tem a ver com a implementação da TV digital. E ela emplaca um ministro, coisa que ela não fazia desde 85 no governo de Tancredo com Antônio Carlos Magalhães. Então o Hélio Costa, que era funcionário da Globo, num governo de esquerda, né, que, por isso que eu fiz questão de demarcar a questão de 2002, porque o agendamento poderia ser diferente, não do ponto de vista apenas editorial do jornalismo que a gente vê na TV, mas do ponto de vista da própria hegemonia do mercado de comunicação, que poderia ter algum tipo de transformação e que não tem naquele momento. Então, o principal que eu acho, professora Sandra Helena, é o de sempre, é que a política, e eu vou falar obviamente uma verdade, né, sem querer ser redundante, o que está por trás ali, a Globo não é vocalizadora só de si mesma, né, é vocalizadora de um establishment que dirige o país independentemente do governo que esteja de plantão. Obviamente que há governo, que há distensões e há acertos, como a senhora colocou, inclusive no segundo governo Lula, é o governo que aponta pelo menos algumas distensões em relação à comunicação, com a criação da EBC, com a realização da Conferência Nacional de Comunicação e tudo mais. Com o final de 2015, a Globo percebeu que para ela dialogar, seguir no leme dessa direção política e cultural no Brasil, que é o que resta dela hoje, do ponto de vista de TV aberta, que está cada vez mais, de fato, decaindo, embora não seja esse fatalismo que às vezes a parte da esquerda aponta, ela viu que a direção não dava mais conta de segurar, né, tanto do ponto de vista da audiência, quanto do ponto de vista dessa direção econômica, não dava mais conta de segurar, entre aspas, o governo Dilma. E aí ela embarcou numa onda que ela, como eu disse, tentou segurar até setembro. Por exemplo, no finalzinho de agosto de 2015, houve uma reunião de senadores petistas, inclusive do senador Lindbergh, com a direção da Globo. E aí, o Globo, o jornal Globo, que na verdade é quem de fato vocaliza a linha editorial de forma mais expressa do grupo, publicou um editorial contra o impeachment. Naquele momento, outro vetor importante da política nacional, o senador Tasso Gereissati, também deu uma entrevista, vocês podem buscar, ao jornal O Povo, dizendo contra o impeachment, inclusive porque o seu irmão, que é um dos principais acionistas da Oi, necessitava do governo até hoje necessita, né, a Oi, para reverter os bens públicos da concessão da Oi, para que salvasse a empresa. Então são uma série de fatores, estou querendo colocar aqui de forma talvez um pouco acelerada, para que a gente chegue num trabalho que o Intervoz, eu até fiz uma compilação, a gente pode tentar uma forma de compartilhar. O Intervoz tem feito um acompanhamento da cobertura do Jornal Nacional, das principais mídias corporativas em relação ao golpe, em relação à prisão do Lula e tudo mais. E o básico que há de regulação de conteúdo na mídia internacional, seja na França, na Alemanha, no Canadá, que é o equilíbrio das forças políticas nesses meios que são públicos, né, que são acusações públicas, não há. Você tem, no caso da prisão do Lula, no dia 7 de abril, você tem o equilíbrio, que são 17 minutos contra, né, o Lula a favor da constitucionalidade e tudo mais, já jogando pressão em relação ao STF, e tem 2 minutos e meio, né, de todas as falas favoráveis ao presidente Lula. Então, eu quis pegar um pouco esse repertório do Grupo Globo para apontar que, se de um lado volta à baila, né, uma certa crise do modelo de negócios da Globo, da TV aberta e tudo mais, mas ela tenta manter a sua força política-cultural como vocalizadora desse sentimento nacional, como unificadora da amplitude do Brasil, da diversidade, esses 100 milhões de uns. Na verdade, eu até coloco no artigo, é como se fosse uma vacina prévia, né? 100 milhões de... 100 milhões de uns. É uma campanha que a Globo lançou ano passado, em outubro do ano passado,
de autopromoção para dizer que 100 milhões de pessoas passam por dia nos seus diferentes meios, né? Então é uma tentativa da Globo, por um lado, ela sabe que o seu destino econômico não pode mais estar baseado somente na TV aberta, porque há uma decadência do meio, né, e também do próprio grupo, pensando que a receita não bate mais com a despesa, mas o meio TV aberta, e é isso que a gente está tratando aqui do agendamento, é o principal meio hoje ainda como um vetor de direção política cultural. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Primeiro, eu acho que essa discussão merece uma segunda parte, viu, Marina? Minha proposta é que a gente pudesse até fazer, já deixar agendado, já que a gente está falando de agendamento, uma segunda rodada para essa discussão um pouquinho mais detalhada, dedicando mais tempo a ela. Porque realmente são muitas coisas para dizer, para perguntar, muitos elementos, né? E eu acho assim muito interessante o modo que você está colocando, porque eu acho importantíssimo tirar o discurso da esquerda, o pensamento de uma esquerda militante, de um maniqueísmo e um fatalismo, tosco, né? Um fatalismo e um simplismo, inclusive. Mas eu queria fazer só no tempinho que resta duas perguntas. A primeira tem a ver com essa campanha agora que a Globo propõe, né? Uma campanha ostensiva, o Brasil que eu quero para o futuro, que me parece merecer uma reflexão. E a segunda apesar desse pacto que você menciona, eu não tenho assim um acompanhamento sistemático de um observatório, mas eu sou uma pessoa que assiste TV aberta. Eu acho que eu sei, né, eu sei falar muito de TV aberta e daquilo que é mais horrível na TV aberta. Eu assisto as madrugadas da TV aberta, os cultos. Fala que eu te escuto. Tudo. Eu vejo o programa de entretenimento, o que há. Eu costumo dizer, a TV aberta dá como é que se diz? Essa TV aberta. Porque essa agenda não está só no telejornal, ela está disseminada, né? Mas eu queria saber se você concorda que, apesar desse pacto em 2002, que faz esse giro 2002, 2015, com aquele tensionamento ali na época do mensalão, 2006, 2005, se não há, porque para mim isso é presente, não há uma adesão ao como é que se diz, ao modelo petista, ao que representa o governo de esquerda e suas pautas de esquerda, mesmo nas medidas que são medidas liberais, né? Assim que a gente pode considerar medidas liberais avançadas para o caso brasileiro, que são os programas de compensação como Bolsa Família, cotas, tudo isso sofreu uma campanha feroz dos articulistas, dos colunistas da Globo. Quer dizer, essa aliança a qual você fala, esse pacto, que é um pacto estratégico de sobrevivência econômica, isso é bastante importante do grupo, que hoje a gente vê como há uma queda, eles desfazendo contratos com as grandes estrelas e como é que se diz, mudanças bem claras do que era o padrão Globo, né, do ponto de vista da vida dos artistas, enfim. Mas isso aí, essa negociação para a manutenção da sobrevivência econômica do grupo, isso não fez com que, na sua pauta jornalística e dos seus programas de entretenimento de massa, houvesse uma adesão. Aqui e ali, um ou outro, né, por conta, eu acho que me parece, conta própria de apresentadores ou isso, manifestavam uma certa simpatia, mas nunca houve nenhum entusiasmo jornalístico, nem, a meu ver, não, eu tô enganada? Não, está corretíssimo. Só informando que a gente já está na reta final do programa. Só faltam mais do que 30 minutos? Podemos já deixar marcado? Não, faltam na verdade 9 minutos, mas dizendo também que tem a interação aqui dos ouvintes. A Gabriela Lima está avisando que o lugar lá na Itália que vai ter o evento é a sede do sindicato e dizendo tudo bem, Marina, você mandou bem, muito obrigada, que meu italiano deu mais ou menos certo. E a Beth Silva lembrando que a Globo perdeu muita audiência e que o povo está acordando. Bom, a Globo ganhou audiência no último ano. Eu sinto dizer, ela está numa derrocada nos últimos 10 anos, né? Saiu de uma faixa, por exemplo, um ano teve uma novela das 9,
dava de 50 a 60 pontos de audiência, hoje dá a média de 35, 37 pontos. Então isso é na casa dos milhões, né? Já que ela quer falar dos milhões, dos 100 milhões. O problema é que a Globo, e isso se manteve e se fortaleceu nos governos petistas também, ela tem um dumping em relação ou seja, um desnível em relação ao que ela representa do ponto de vista de audiência. Ela tem 45% da audiência, 40% a 45%, ou seja, não tem mais a supremacia, mas tem 70% do mercado publicitário, né? Isso gera um desnível de concorrência enorme. O que eu coloquei do pacto, professora Sandra, um desrespeito à linha editorial da Globo, mesmo porque, como eu coloquei há pouco, para ela não importa o governo que esteja, ela vai defender um programa político, né, e financeiro, político-econômico, que vai tentar impor esta agenda, e isso ficou claro em relação ao governo Temer. A Globo, desde talvez o governo petista da Dilma e também o governo do Collor em 92, na segunda metade de 92, ela não faz uma oposição tão enfática como tem feito ao Temer. Ao Temer é importante destacar. Mas a agenda do governo Temer, sobretudo aquela agenda regressiva em direitos, ela defende. Ou seja, ela faz em relação ao Temer algo muito similar ao que ela fez nos governos petistas. Ela ataca ferozmente, e fez isso em 2006, em relação ao Lula, fez isso em 2014 a 2016 com a Dilma, mas ela mantém intacta a sua agenda, que não é a agenda dela, ela é a vocalizadora de um determinado grupo dirigente, né, que se manifesta na agenda a partir dos seus meios. O que ela conseguiu manter nesses 10, principalmente nos 10 anos, né, entre 2003 e 2013 e 2014, quando ela tem o maior lucro da história, de 3 bilhões de reais, a empresa fechada com o maior lucro do Brasil, de todas, não é só da comunicação, ela se manteve intacta do ponto de vista daquilo que ela gostaria, da hegemonia no mercado das comunicações e também da estabilidade da legislação que diz respeito à radiodifusão, né, e à propriedade cruzada dos meios, em que pese os acertos. Eu vou registrar aqui para não ficar parecendo que não houve nenhum risco, né? Por exemplo, a oposição da Globo, né, e das suas entidades dirigentes ao Conselho Federal dos jornalistas, a possibilidade de ter uma Ancine que também abrangesse o audiovisual, que era uma proposta do Gil, a criação da EBC em 2007, né, que se consolidou com a lei em 2008, a Conferência Nacional de Comunicação em 2009 e a proposta final do Franklin Martins no final de 2010, que foi engavetada em 2011 por um ministro petista. Então, assim, pela primeira vez na história, houve um ministro de esquerda das comunicações. Isso não tinha havido, né? Os ministros do Lula tinham sido o Miro Teixeira, depois o Onísio Oliveira, que sabemos, e depois o Hélio Costa, que ficou por longos 6 anos no governo Lula. Então, o que a gente deve ter como agenda daqui para frente que eu até estava falando há alguns dias na Unifanó, num debate com os estudantes, a gente tem um desafio de entender que a nossa luta, que nos anos 90 se resumia a combater o duopólio ou oligopólio, né, representado ali pela Globo e pela SBT. Depois a gente passou a entender que havia também como inimigos, principalmente os grupos internacionais que operavam nas telecomunicações, né, o grupo que hoje é Claro, a América Móvel, a TIM, a italiana TIM, a Vivo e tudo mais. Agora a gente tem essas outras operadoras, né, ou melhor, grupos internacionais, Netflix, Amazon, Google, Facebook, e ao mesmo tempo a gente tem os velhos inimigos de classe que são, né, o Grupo Globo e aí os, digamos, satélites, né, que são a SBT e a Record. E a Record, cumpre dizer, só é o que é hoje, como segundo / terceiro maior grupo de comunicação no Brasil, devido também ao governo Lula. Né? O Lula ajudou a criar a Record News. E aí é interessante registrar isso, a fala do presidente Lula, quando na prisão, né, percebeu que
a televisão aberta era uma desgraça, totalmente dominada por programação religiosa e, inclusive, ilegal, né? Infelizmente, ele só foi visto. É isso, a gente tem que exigir, aquela conversa que a gente estava lá no começo, qual o programa atualizar, reforçar, né, reafirmar o programa de esquerda para as comunicações no Brasil, né? Ver os erros, né, que esses governos cometeram, ver as lacunas que ainda restaram, os acertos também que houve, tentativas pelo menos de acerto, que não eram do Ministério das Comunicações, era do Ministério da Cultura, era Secretário de Comunicação e tudo mais, e ver de que forma a gente pode apontar para que esses princípios, sim, sejam colocados no porvir, né, de uma possibilidade. Aí se vai ser frente, se não vai ser, não sei, mas o Ciro Gomes já disse que não mexe na comunicação, né, e nem no mercado financeiro. São 2 elementos que ele já colocou que não vai mexer muito nesse momento, como a Dilma fez em 2010 e 2014. Enfim, a gente está aí com uma agenda grande e a comunicação deve ser um instrumento, obviamente, na internet e tudo mais, mas esse passivo histórico do século XX a gente ainda tem que revisitar e lutar para que seja transformado. Bom, o programa vai ter que encerrar sem as considerações finais, porque nós estamos Só na tangente. agradecer. Mas eu quero agradecer, amei. é claro, Muito a bom. presença aqui do querido amigo Daniel Fonseca, militante aí da comunicação há muitos Tem anos. volta. Né? Vamos só dizer, tem Estamos à volta. disposição. Tem volta. Seja bem-vindo, volte sempre, claro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Marina. Lula Obrigado, livre. professora Sandra. E quero Obrigada agradecer também. também a nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. Obrigada pela sua Obrigada. participação. Boa semana. Obrigada a você, ouvinte, que esteve acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. E obrigada a você que esteve aí através da página Democracia Participativa CE no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Lembrando a vocês que a gente está com a TV lá no canal do YouTube, que é TV Atitude Popular. Então, acessem lá, porque vocês podem encontrar esse e vários outros programas que a gente já teve, inclusive outra participação do Daniel aqui também, que ele já veio mais de uma vez, para vocês acompanharem, matarem a saudade daquele entrevistado que vocês curtiram e ouvirem a participação de todos os nossos comentaristas através dos nossos programas. Enfim, muito obrigada pela presença. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir, de conferir, de ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente. Produção, Esdras Gomes. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pior Bezerra, páginas do Facebook e também você que compartilhou na sua página pessoal aí no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. Te convido amanhã a uma nova edição a partir das 10 horas da manhã. Estarmos juntos mais uma vez com o programa Democracia no Ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê, a gente se fala. Até lá, tchau. Democracia no ar.